pessoal. Esse é o 4º episódio do nosso podcast Obstetrícia em Foco. Para quem está chegando aí e ainda não nos conhece, nós somos um grupo de 4 obstetras apaixonados pela obstetrícia e pela assistência à mulher e nos juntamos para discutir, conversar e trazer assuntos muito relevantes para vocês. Então, vocês, mulheres que estão tentando engravidar, ou gestantes, ou que vivem esse ambiente, esse momento aí da maternidade, sigam-nos. Temos muitos assuntos interessantes para falar com vocês. O assunto do dia vai ser prematuridade. E o nosso último episódio, a gente falou sobre assistência pré-natal. Na verdade, um dos fatores extremamente importantes de prevenção à prematuridade começa na assistência pré-natal. Então, são assuntos extremamente interligados. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse assunto? Bom, a gente começa definindo o que é prematuridade. Prematuridade é o nascimento de um feto, vivo ou morto, antes de 37 semanas. E a gente ainda pode estratificar ele como uma prematuridade extrema, até 28 semanas, uma prematuridade entre 28 e 32 semanas e o prematuro tardio entre 32 e 36 semanas. Lembrando que, independente, todos são prematuros, mas o que muda é a ocorrência de complicações são maiores, mas quanto maior a prematuridade. Logo, na assistência pré-natal, o ideal é que a gente vislumbre esses fatores de risco logo no início, faça as profilaxias e prevenções adequadas, para poder evitar que ocorra essa prematuridade, seja ela por um trabalho de parto espontâneo, uma ruptura prematura de membranas, ou seja ela por iatrogenia, porque causada por nós por descontrole glicêmico, macrosomia fetal, por pré-eclâmpsia. Então, ou seja, a gente vai ter que interromper a gravidez por um risco materno, fetal ou de ambos, e é uma interrupção que a gente chama de iatrogênica porque é causada pelo provedor de saúde. Falando nisso, sobre a prematuridade, a gente tem que lembrar que quanto mais prematuro o bebê, maior são as chances de complicações respiratórias, complicações intestinais, de sangramentos tanto de abdômen quanto de sistema nervoso central pela fragilidade capilar. Então, o ideal é que a gente faça o controle desses fatores de risco da gestação e prolongue essa gestação o mais tardiamente possível, para que ocorra uma menor quantidade de complicações e consiga ser um feto mais viável e com possibilidade de não ter sequelas devido a essa sua prematuridade. É importante a gente começar aqui, assim, falar de prematuridade é extremamente importante. Atentar, e nós como obstetras, médicos obstetras, nós temos que ter muito claro que a gente tem que tentar ao máximo evitar a prematuridade. Por quê? É a principal causa de morbidade, mortalidade neonatal no mundo todo, né? Então, o bebê, quando ele nasce antes de 37 semanas, ele está ali sobre riscos, né? E muitas vezes, a gente não identificando um fator de risco, a gente vai estar prejudicando aquela gestante e deixando de fazer as medidas necessárias para tentar levar a gestação o mais para frente possível, né? Assim, o bebê prematuro, a gente precisa, antes de trabalhar e ter condutas durante um trabalho de parto prematuro ou uma ruptura prematura de membrana, a gente precisa criar e identificar fatores de risco. E aí isso começa no pré-natal. Então a gente pode falar aqui dos principais fatores de risco, que isso os profissionais de saúde que nos acompanham, as gestantes que nos acompanham, as mulheres que nos acompanham, se atentar, até para poder questionar o profissional que vai estar fazendo o pré-natal dela sobre o possível risco que ela venha a ter de um bebê prematuro. Então, como principais fatores de risco que a gente tem, o principal deles é a história de um parto prematuro anterior. O grande problema é que na primigesta a gente não tem parto prematuro, a gente tem parto anterior. Então, o que é mais difícil é a gente identificar na primigesta. Nas secundigestas, as mulheres estão engravidando pela segunda, terceira vez, o principal fator de risco para ela ter um parto prematuro é se ela teve um parto prematuro prévio. Mas existem outros fatores de risco também. Infecção de urina,
na gestação. Por isso que a gente, no pré-natal, a gente repete com uma certa frequência o exame de urina, porque geralmente as gestantes elas não sentem dor ao urinar, então elas não têm sintomas, elas não têm dor para fazer xixi, então muitas vezes a gente precisa, muitas vezes não, a gente tem que fazer exames periódicos de urina para poder identificar uma possível infecção e tratá-la, porque a infecção urinária ela é uma das principais causas de prematuridade. As gestações múltiplas, né, elas são também um fator importante, seja gemelar ou trigemelar. Quanto maior o número de feto, maior o risco da prematuridade. Mulheres que foram submetidas a cirurgias no útero, né, principalmente aquelas que foram submetidas a cirurgia no colo do útero, essas mulheres também estão sob o risco, seja por uma alteração no preventivo, que teve a necessidade, que foi importante fazer uma retirada de um pedaço do colo do útero, né? Essa mulher ela vai ter o colo muitas vezes incompetente ou mais curto e pode aumentar o risco dela de prematuridade. Mulheres que têm malformações no útero, né? Existem mulheres que têm um útero septado, né? Ou um útero bicorno, ou patologias uterinas mesmo, que sejam miomas, múltiplos miomas, grandes miomas, isso também aumenta o risco de parto prematuro. Então vocês vão ver que o mais importante é a gente identificar esse risco. E de acordo com o risco identificado, a gente trabalhar para evitar que essa mulher venha a ter um trabalho de parto prematuro. Quando a gente volta a fazer aquela brincadeirinha, né? Eu e o Ludmila somos os mais novos da mesa aqui, mas a gente já tem 20 anos que começou a fazer essa obstetrícia, né? Quando a gente estava começando lá no nosso primeiro ano de residência, a gente não tinha, e obviamente Guilhermina e Gisele já viveram essa situação, a gente não tinha o que fazer. Do ponto de vista de intervenção ou de propedêutica, de prevenção, né, de algum exame que pudesse identificar um grupo de mulheres que tem maior risco de ter parto prematuro. A gente avaliava os riscos apenas por história, né? Então, ou era história obstétrica, ou era o paciente que tinha infecção, ou uma vulvaginite, né, com uma doença, um corrimento vaginal, ou mulheres que têm alguma patologia no útero, a gente identificava, mas não tinha também o que fazer. Na maioria das vezes, a gente não existia. Então, a gente tinha a gente sabia dos riscos, mas a gente não tinha muito o que fazer. Hoje em dia, a gente consegue já fazer um rastreamento, que a gente vai falar mais para frente, que pode identificar mulheres com um risco maior de ter parto prematuro, e a gente pode intervir também em algumas situações, que aí a gente vai falar. Mas o primeiro passo que nós, como médicos e como profissionais de saúde, a gente tem que ter em mente temos que evitar de bebês nascerem antes da hora. Isso é o mais importante. A gente tem que fazer o máximo. O Guilhermino usou a palavra iatrogênica, eu volto a definir. Iatrogênico é um termo médico, um termo, né, da área da saúde, no qual significa que nós vamos fazer um procedimento que vai ter que tirar um bebê antes do tempo ideal. E a gente precisa tentar evitar isso. E para isso a gente precisa ter um pré-natal adequado, uma entrevista, uma investigação, né, um interrogatório, como a Gisele usou a palavra no podcast anterior, que eu gostei muito, muito detalhada da história daquela paciente, para a gente poder, através da história, a gente conseguir identificar e atuar o mais precocemente possível, quando isso é possível, para a gente poder evitar que esses bebês nasçam antes de 37 semanas. Né? O bebê prematuro, independente da idade, eu acho que óbvio que quanto mais precoce, maior o risco, isso é óbvio. Um bebê de 28 semanas vai ser muito pior do que um de 36 semanas, mas mesmo de 36 semanas ele está sobre maiores riscos de complicações pós-parto, pós-natal, do que um bebê que nasce nos 9 meses completo. Então a gente precisa muito ter esse cuidado e trabalhar e ter muito isso em mente, que quando a gente tem um bebê prematuro, a gente está aumentando riscos de sequelas futuras, de riscos de sequelas até imediatas, né, que seja hemorragia cerebral, uma infecção respiratória, uma dificuldade respiratória, e tem também as sequelas a longo prazo, que a gente sabe que na prematuridade aumenta até doenças cardiovascular futura. A gente sabe que tem correlação com prematuridade, doenças neurológicas futuras, que a gente sabe que tem maior incidência quando o bebê nasce prematuro. Então, acho que eu já falei demais. Vocês podem falar mais um pouquinho aí do que vocês acham, mas eu acho esse assunto ele é extremamente importante.
a mensagem que é importante deixar para as mulheres que estão nos ouvindo é: toda vez que você for ter um bebê e ele for nascer prematuro, seja por qual motivo for, você questionar e conversar com o profissional que te acompanha para saber por que está tendo que nascer antes da hora. Está nascendo antes da hora por qual motivo? Por que o meu bebê vai ser colocado em risco? Às vezes vai ser um trabalho de parto, não tem jeito da gente intervir, mas muitas vezes vai ser um procedimento que vai ser feito sem necessidade, enfim. E essa mulher tem que lembrar disso, quando a gente fala de prematuridade, até quando o feto dela não é mais prematuro, mas quando ele é um termo precoce. Quando você observa 37, 38 semanas, que são chamados os termos precoces, quando você compara com os bebês acima de 39 semanas, a ocorrência de desconforto respiratório e com admissão em unidade de internação de tratamento intensivo são muito maiores abaixo de 39 semanas. Então, mesmo que o seu bebê chegue a termo, o ideal é que ele passe de 39 semanas. Porque mesmo nascendo com 37 para 38 semanas, esse bebê não foi programado para nascer ali. Ele não desencadeou um trabalho. Se ele não desencadeou o trabalho de parto, fazer uma retirada dele coloca seu bebê em risco de parar numa unidade intensiva, de ter um tubo orotraqueal e todas as complicações pertinentes a ele. Então, procedimentos que vão colocar esse bebê, vão tirar esse bebê fora da época em que ele realmente precisa nascer, a gente tem que se fazer com muito cuidado. E uma reflexão importante que a gente tem que ter com essas mulheres é sobre colocar todas as fichas e confiar 100% na evolução da assistência pediátrica. Sim. É claro que a medicina pediátrica evoluiu muito, que a assistência de UTI neonatal melhorou demais e que os bebês, em sua grande maioria, ficam muito bem. Sim. Mas não é necessário a gente contar com isso, né? Não é porque a gente tem uma assistência pediátrica de excelência que a gente vai estimular a prematuridade por um ou por outro motivo. A gente precisa ser muito criterioso na hora da indicação desse procedimento de retirada desse bebê antes da hora, quando não é um trabalho de parto espontâneo, né? Aqui no Brasil a gente considera a viabilidade fetal a partir de 24 semanas, né, em tese. Mas é o que você falou, os bebês prematuros, eles são vulneráveis, independente de ter 36 semanas, independente de ter 34. Só que, de ter 24. Só que de 24 a 34 semanas, tem como um bebê que vai nascer prematuro entre 24 e 34 semanas, tem como você diminuir a mortalidade dando corticoide. Né? O corticoide é uma injeção que você administra na mulher quando você tem uma certeza. É um risco iminente. Não tem isso de fazer corticoide preventivo. Né? Você vai fazer quando você sabe que vai nascer antes de 34. Há um tempo, usava-se fazer corticoide até 37 semanas, né? Mas hoje em dia a gente sabe que entre 34 e 37 semanas ele não diminui a mortalidade. E a gente sabe dos efeitos deletérios do corticoide para esse feto a longo prazo. Então, entre 34 e 37, em geral, a gente não... Ainda bem, a gente não utiliza... Você tocou num assunto interessante. E que eu, assim... quem trabalhou comigo no Júlia Kubitschek por muitos anos, os residentes trabalharam comigo, sabe o tanto que eu era revoltado com esse corticoide administrado entre 34 e 37 semanas, sem evidência científica robusta. Então, teve uma meta-análise que mostrou um benefício, e o único benefício que tinha era os bebês ficam menos tempo no CTI quando eles precisam ir para o CTI quando eles recebem corticoide. Mas não melhora a mortalidade. E essa meta-análise era a meta-análise de um estudo só, praticamente. Se você pega lá, são 5 estudos, sendo que 90% do N, né, do número que foi analisado ali na meta-análise é de um estudo só. E aí, por muito tempo, até grandes colégios americanos, o ACOG, né, que é o Colégio Americano de Obstetrícia, o Royal College também, o britânico, eles começaram a recomendar e depois, com o tempo, eles mesmos voltaram atrás e fizeram essa revisão. O que acontece, e para quem está escutando nos entender, o corticoide ele tem um benefício importante na prematuridade, quando ele é administrado ali entre 24 e 34 semanas, porque qual é o mecanismo de ação dele? Ele acelera a diferenciação celular. Quando você aplica o corticoide na gestante, né, na mãe, o corticoide no feto, ele vai acelerar a diferenciação celular. Então, é como se ele pulasse etapas e isso diminui o risco de hemorragia intraventricular, diminui o risco de insuficiência respiratória, diminui o risco de necrose do intestino.
Só que, quando a gente faz o corticoide, à medida que a gente administra o corticoide nesse bebê, que são em altas doses, essa aceleração da diferenciação celular vai ser de todos os órgãos dele, inclusive cerebral. Então, ou seja, você vai estar pulando etapas. E aí a gente já tem alguns estudos mostrando os riscos futuros para esse bebê quando a gente administra esse corticoide num prematuro tardio, né? Num prematuro ali entre 34 e 37 semanas. Então, e quando usar o corticoide? Quando você tem um alto risco de nascer em até 7 dias do dia que você administrou. Então, não é fazer o que a gente vê muito. Vamos fazer o corticoide, porque pode ser que está com 28, seu colo está estranho, pode ser que nasça com 32. Não é assim. Então, a gente tem que ter cuidado na administração do corticoide. Foi muito bom você ter falado sobre esse assunto, que é o que faz a diferença ali, mas ele tem total indicação, deve ser feito, ou seja, um bebê que nasce antes de 34 semanas, se teve tempo de administrar o corticoide e não foi feito, é um erro, né? Falha assistencial. É falha assistencial, mas não pode ser sendo feito de forma profilática aleatória e muito menos nos bebês que são prematuros tardios, porque não se mostrou benéfico e às vezes até pior. E a gente tem que ter uma conversa muito séria com a paciente, porque é do tipo, a gente tem que explicar para ela que é na iminência do nascimento, mas, por exemplo, a gente pode fazer um exame físico hoje e os exames estarem normais, um colo curto, mas tudo normal, sem queixa nenhuma, e ela pode romper a bolsa e entrar em trabalho de parto nas próximas 48 horas e pode ser que não dê tempo de fazer o corticoide. Isso pode acontecer. E isso tem que ser colocado na mesa, do tipo, não tem benefício eu fazer agora pensando que pode acontecer, apesar de existirem critérios que me fazem pensar no risco, mas você tem que saber que, como a gente vai tentar postergar, pode ser que nesse intervalo dos nossos encontros você rompa a bolsa ou entre em trabalho de parto. Se for só romper a bolsa, ainda está bom, porque a gente consegue internar, fazer conduta conservadora e fazer o corticoide. O problema é da paciente que rompe a bolsa prematuramente e ainda entra em trabalho de parto, ou seja, às vezes fica com uma dose de corticoide e às vezes evolui tão rápido que não dá tempo de corticoide nenhum. Mas não é o habitual, né? Mas não é o habitual. Pode acontecer, mas pode acontecer. Só para a paciente entender, porque assim, mas por que a gente não fez antes? Não, a gente não fez antes porque não era uma eminência. Então, a gente só vai fazer quando for um risco real ou mais palpável do ponto de vista clínico para esse nascimento. Conduta conservadora, né, só para explicar, quando rompe a bolsa entre 24 e 34 semanas, quanto mais tempo o bebê ficar dentro do útero, melhor. Né? Mas a única situação que a gente inibe, porque ela pode entrar em trabalho de parto, e a única situação que a gente vai entrar com medicação para inibir o trabalho de parto é para dar tempo de fazer o corticoide, né? Você usa, por exemplo, nifedipina por 48 horas para dar tempo de fazer o corticoide, se vai nascer antes de 34. Agora, só uma coisa, você estava falando de prevenção de parto de prematuridade, você tem uma prevenção indireta da prematuridade quando você previne hipertensão, né? Restrição de crescimento, controle adequado, né? Enfim. É complexo, né, a questão do... Inclusive o uso do AS para prevenção de pré-eclâmpsia, para explicar. O uso do AS em mulheres que têm risco de ter pressão alta na gestação. Quando bem utilizado em pacientes que têm indicação, diminui o risco de prematuridade. Porque você, muito provavelmente, é um grupo de mulheres que provavelmente vai ter menor incidência de pressão alta precoce. Sim. Né? E esses bebês não vão nascer prematuros. Porque tem várias medidas indiretas da nossa prática clínica que vão culminar, né, de forma direta ou indireta lá na frente na redução da prematuridade. Isso vale também para o olhar menos intervencionista em relação às patologias do colo do útero. Né? Quando a gente começa a ver, por exemplo, uma conduta expectante numa NIC1, numa lesão de baixo grau em colo do útero, quando você começa a ser menos intervencionista, quando possível, nas lesões do colo do útero, você impede, né, reduz a chance de cirurgias do colo do útero que vão aumentar o risco de prematuridade no futuro daquela mulher. Isso, antigamente, não acontecia dessa forma. Quantas mulheres a gente vê na história que fizeram cirurgias do colo do útero indicadas de uma forma meio duvidosa?
não digo tão duvidosa, porque na época era o que se acreditava, né? A gente realmente acreditava que naquela época você tratar de forma mais agressiva uma lesão do colo do útero causada por HPV, você teria um sucesso maior naquele tratamento. E a gente sabe que hoje, se a lesão for de baixo grau, a gente pode ter um pouco de cuidado, principalmente naquela mulher que tem planos reprodutivos. Né? Naquela mulher que pensa em engravidar, que já tem esse plano de gestação futura, porque a gente sabe que vai aumentar o risco dela de prematuridade. Vou contar para vocês um caso. Uma paciente começou com um aumento de pressão com 33 semanas, fazendo pré-natal com pré-natalista, um ginecologista que faz obstetrícia, enfim. E ela tinha tido um parto induzido no passado por hipertensão gestacional. Então, a mulher já tinha um fator de risco. Só que ela não estava fazendo profilaxia para síndromes hipertensivas. Aí ela começou com uma hipertensão com 33 semanas, deu corticoide para ela. Quer dizer, então, para a gente prevenir prematuridade, você tem que ter um bom pré-natalista, gente. Vamos. Não, com certeza. A outra coisa importante também é a questão da gemelaridade. A gemelaridade ela aumentou muito, né, por causa das terapias de reprodução assistida. Então, você tem as FIVs, a incidência aumentou muito. Então, assim, eu tenho um grande amigo que é fertileuta, não vou falar o nome dele não. Eu gosto demais dele. É muito meu amigo, trabalhamos junto. E eu sempre brinco com ele. Falei assim, eu não sei para que vocês ficam implantando tanto embrião dentro do útero das pacientes. Não sei para que isso. Enfim, tem várias questões, né? Não vamos entrar aqui num detalhe. Mas a gente, como obstetras, a gente adora quando chega a FIV com um único bebê. E as pacientes, às vezes, elas implantaram 2 e elas ficam tristes porque não são 2. Só evoluiu um. Aí eu falo assim, não, tudo bem, seria legal, mas para sua gestação ser um só de cada vez é tão melhor, é tão mais tranquilo. A chance de evoluir para uma gestação que vai chegar nos 9 meses, não vai ter uma rotura da bolsa antes da hora, não vai ter um trabalho de parto prematuro, uma pressão alta, um diabetes, enfim, tanta complicação. Então, assim, eu sempre brinco com os infertileutas, né, que eu conheço, gente, pelo amor de Deus, vamos implantar um embrião de cada vez. Né? A gente sabe que tem as indicações de implantar mais de um, dependendo da idade da paciente, de qual é o diagnóstico da infertilidade, enfim, eu entendo isso, mas a gente tem que trabalhar essa questão e isso é importante para evitar, é menos um fator de risco para a prematuridade. Então, se a gente pensar no que a gente tem controle, né? Então, assim, a história prévia de parto prematuro, esse é um risco que já vem com ela. Exato. Que não tem jeito de mudar. Que não tem jeito de mudar. Agora, número de fetos implantados. Então, assim, às vezes eu vejo FIV de 2 embrião numa mulher que já teve uma gestação anterior, parto prematuro. Aí você fala, putz. Aí vai ser perder, né? É dureza, porque você já tem uma história que é o principal fator de risco, aí você coloca 2 embriões dentro dela. Ela tem uma gestação gemelar, e aí você fica naquela situação. Né? É difícil. Conduta na prematuridade. Até as próprias profilaxias que a gente vai falar, elas não têm tanta... É difícil achar evidência na gestação gemelar. Então, a gente precisa tentar evitar esses fatores de risco, que são evitáveis, para a gente ter bebês nascendo com 9 meses e tentar ter o mínimo possível de bebê dentro do CTI neonatal. Né? Engraçado que a maioria das gestantes adora ter gêmeos, né? Elas acham lindo. Existe uma romantização do gemelar, né? Às vezes elas chegam, eu queria tanto um gemelar, a gente fala assim, não queira. Não é bem assim. Eu sempre brinco com ela assim, é lindo na foto da Anne Guedes. Lindo. Mas, na verdade, a realidade, o carregar a barriga do gemelar, o parir 2 meninos, o amamentar 2 meninos, o risco de pré-eclâmpsia, prematuridade, seja para o trabalho de parto prematuro, rotura prematura de membrana. Se os gêmeos forem monozigóticos, o risco de síndrome de transfusão feto-fetal. Então, assim, você tem N coisas que podem dar errado com uma gestação. Quando você coloca 2, você aumenta essa probabilidade. Então, vamos ter um menino de cada vez, você pode até ter 10. Não precisa ter de 5 vezes, não. Você pode ter 10 meninos, vão devagarzinho. E assim, e hoje, já vou eu falar de novo de ultrassom, mas a gente tem uma forma de rastrear, né? Mulheres que porventura vai ter um risco maior de evoluir para o trabalho de parto prematuro espontâneo. Eu falo muito isso com os pacientes, porque no ultrassom, quando eu estou avaliando o colo, eu explico para elas, olha, o seu colo do útero, vou explicar depois o que é, mas o seu colo do útero está normal,
Mas isso não significa que você não possa ter um parto prematuro, porque você pode romper bolsa antes da hora. Isso aqui o ultrassom não vai dizer isso. Né? Apesar de estar tudo correlacionado com a prematuridade, uma coisa é o trabalho de parto prematuro espontâneo, outra coisa é a rotura prematura de membrana. Né? Então, a medida do colo ele não vai fazer prevenção de rotura prematura. Vale a gente dizer também sobre a questão dos corrimentos vaginais. E aí é aquela questão, né? O paciente chega no consultório, isso é muito comum. Eu estou tendo um corrimento. Não, é isso mesmo da gestação. Né? O ginecólogo, não, isso aí é da gravidez. Gravidez aumenta corrimento. E não examina a paciente. E a gente tem, né, algumas doenças que devem ser tratadas que têm correlação com prematuridade, aumento do risco de prematuridade. Em relação à medida do colo, a gente já existe uma evidência robusta de que deve ser avaliada a medida do colo do útero no exame endovaginal, esse exame tem que ser endovaginal, na época do morfológico do segundo trimestre, que é o exame que todas as mulheres fazem ali entre 20 e 24 semanas. E eu sempre falei o seguinte, esse exame ele é muito bom para primigesta, principalmente. Porque naquela paciente que já teve 2 filhos que chegaram no 9º mês e a termo, e tiveram partos normais ou cesarianas, mas que a probabilidade de ter um colo curto na 3ª gestação, muito pouco provável, mas acontece. A gente já teve casos. Então, como é um exame que não tem risco, um exame simples, fácil de ser executado, com uma técnica tranquila, num exame que já vai ser feito para avaliação da morfologia, é recomendado avaliar o colo dessa paciente, porque é uma medida simples que a gente pode iniciar depois no caso do colo curto. Sim. Então, a ideia na avaliação da medida do colo é a gente medir a espessura do colo do útero nessa fase entre 20 e 24 semanas. E ali a gente vai estratificar e rastrear aquele grupo de mulheres que tem um risco maior para evoluir para um trabalho de parto prematuro, espontâneo, e aí a gente vai fazer o tratamento de acordo com o que ela apresentar. E com essa entidade nova, o colo curto, a gente tem que lembrar o seguinte... o colo curto ele é uma ocorrência obstétrica que está associado ao aumento dos trabalhos de parto prematuros. Mas o fato de ter um colo curto não é uma sentença de morte para que você vai ter um trabalho de parto prematuro. Eu tive uma paciente no consultório, ela é uma fofa, ela teve um colo curto com 28 semanas. Ela é fisioterapeuta, e, de repente, o colo dela foi encurtando, terminou em tipo 0,8. E ficou de repouso, relativo, usou progesterona. Esse neném nasceu com 39 semanas e um pouquinho. Então, assim, é possível chegar a termo, não é uma sentença de morte, porque às vezes a gente tem que, quando a gente conta para a paciente que ela tem um colo curto, acabou a vida dela. Ela está esperando a qualquer momento nascer aquele menino. Não é assim. Também não adianta ficar medindo esse colo todas as semanas para poder sanar a sua ansiedade, que o fazer exame cervical não vai aumentar o seu colo, e se houver alguma diminuição, isso não muda a sua conduta. Você vai continuar em repouso relativo e você vai continuar usando a progesterona. E a gente não tem ideia de quando que vai ocorrer esse parto. Ele tem uma probabilidade maior de ocorrer prematuramente, mas ele pode chegar a termo. E a gente vai ter que esperar a evolução para poder saber para onde que vai. Foi bom você ter falado em repouso relativo, Gui, porque assim, a maioria das mulheres acha que é um repouso absoluto, exato, né? De não levantar para ir no banheiro. Aí dá trombose. Exatamente. A não ser naquela paciente que tem um colo incompetente que ainda não fez a cerclagem, né? Um colo que dilata pelo peso do feto, e que aí são aquelas perdas gestacionais que ela tem de no 4º, no 5º, no 6º mês. Então, essa paciente ela vai ficar em repouso até fazer a cerclagem. Fora isso, não tem razão você deixar a paciente de repouso absoluto. E muitas ficam, né? Sim. E voltando aqui, a gente falar, as pessoas às vezes não vão saber o que é cerclagem. Cerclagem é uma cirurgia sobre o colo do útero. Idealmente realizada entre 13 e 14 semanas, quando você já identifica um fator de risco prévio, que seria a incompetência e estímulo cervical, ou seja, o colo é incompetente e ele não permite uma gestação chegar até o final. Ele vai evoluir com um trabalho de parto espontâneo, geralmente prematuro, e muitas vezes, quando isso acontece logo no início do 2º trimestre,
não tem ainda viabilidade fetal e você acaba tendo a perda daqueles bebês. Quando a paciente tem histórias prévias de perdas anteriores ou uma prévia bem caracterizada, a maioria dos obstetras vai optar por fazer uma cerclagem na gestação anterior. Agora, quando você não tem, principalmente na primigesta, ou sem história anterior, e você percebe esse encurtamento do colo, essa dilatação ou essa herniação de bolsa cervical, mais tardiamente, a gente pode usar a cerclagem tardia. Existem já algumas teses de doutorado e mestrado em São Paulo, mostrando que existe uma pequena vantagem da cerclagem em relação ao tratamento conservador só com progesterona. Mas tem que deixar bem claro para essas pacientes que é uma cerclagem de urgência, com bolsa já herniada, com possibilidade de, por fato, já estar exposta à flora vaginal de corioamnionites e possibilidade de rotura da bolsa durante a realização do procedimento. Então, ela tem que saber de todos os riscos inerentes ao procedimento, saber que não vai mudar tanto assim a possibilidade da evolução da gestação. É uma possibilidade, é uma ferramenta que a gente dispõe, mas que ela não muda drasticamente a evolução daquela gestação. Porque muitas vezes, a cerclagem funciona, mas ela faz corioamnionites, você tem que tirar a cerclagem e deixar o neném nascer. Ou então é infecção, rompe a bolsa. tem que explicar. E corioamnionites é a infecção do córion, que é a membrana do âmnio e do córion que revestem a gestação, a bolsa das águas, uma infecção que acontece dentro da cavidade uterina e quando ela acontece, ela tem risco de morte para o bebê e para a mãe. E você deve interromper a gestação quando você faz esse diagnóstico. Gente, só para falar um pouquinho da medida do colo, aqui voltando um pouquinho, né, antes da questão da cerclagem, para a gente explicar para as pessoas que nos escutam sobre a estratégia de medida do colo, né? Então, a medida do colo uterino, realizada entre 18 a 24 semanas, mais precisamente entre 20 e 24 semanas, na época do ultrassom morfológico, por via endovaginal, porque é muito comum a gente receber laudo com o colo medido por via abdominal. E aí essa medida não é científica, né? A gente não tem esse resultado científico. Então, a nossa orientação de uma das estratégias que a gente tem para prevenção de trabalho de parto prematuro é, na época do ultrassom morfológico, realizar um ultrassom endovaginal para a medida do colo do útero. Eu sempre gosto de pontuar isso para as mulheres, porque muitas gestantes, às vezes, ficam confusas quando a gente fala que no morfológico vai ter um endovaginal. Elas não conseguem entender por quê. Né? Então, na verdade, o endovaginal ele não vai ver nada do bebê. A gente quer ver o colo do útero. É uma medida mais assertiva, mais fidedigna e foi a medida provada cientificamente como estratégia de prevenção do parto prematuro. Essa medida fica em torno de 2,5. Então, colos com menos de 2,5 têm risco maior de evolução para um trabalho de parto prematuro. Só para a gente organizar o nosso pensamento, para as pessoas não ficarem perdidas com relação à medida do colo. A gente precisa diferenciar o que é incompetência estímulo-cervical, que é a incompetência do colo de trabalho de parto prematuro de espontâneo. Risco, né? Isso, são coisas diferentes. Isso eu sempre disse, é interessante a gente passar essa informação, porque é o seguinte, a medida do colo realizada entre 20 e 24 semanas é para você identificar um possível colo curto com menos de 2,5 centímetros, segundo é utilizado o ponto de referência no Brasil, nos Estados Unidos é menor que 2 centímetros, mas a gente usa 2,5 igual à Inglaterra. E aí essas mulheres têm maior risco de entrar em trabalho de parto prematuro espontâneo antes de 37 semanas, então elas se beneficiam do uso da progesterona. Progesterona ela tem evidência científica para ser usado em colo curto, principalmente quando ele está entre 1 e 2,5 centímetros. Quando ele está abaixo de 1, ela já perde evidência. Progesterona não tem evidência científica ainda para evitar aborto, tá? Porque as pessoas ficam passando progesterona em pacientes com ameaça de aborto. A incompetência cervical, ela é diferente. É uma mulher que, infelizmente, ela já teve uma perda. A perda da incompetência cervical é uma dilatação do colo em torno de 18 a 22, 24 semanas, de assintomática, ela não tem dor, ela não entra em trabalho de parto. Geralmente é uma paciente que sente um peso na vagina, quando ela chega na maternidade, o colo está 10 centímetros dilatado. Essa doença, essa alteração, essa patologia é a incompetência cervical. O tratamento para a incompetência cervical é cerclagem na próxima gestação, que é esses pontos que o Guilhermino falou, entre 12 e 14 semanas. Nas pacientes que têm cirurgia no colo, como a Ludmila falou, essas pacientes a gente sabe que elas têm maior risco de desenvolver parto prematuro. Mas a gente não sabe se esse colo ele vai se tornar incompetente
entendeu? Ou se ela vai ter um colo curto. Sim. Então, se recomenda, sim, nesses casos, fazer um ultrassom seriado a partir de ali, 12, 14 semanas. Você vai fazendo um com 14, um com 17, até um com 22, para você ver se esse colo está tendo uma mudança, que aí dá tempo de você fazer uma cerclagem sem ser uma cerclagem tardia de emergência. E outra informação importante, o ultrassom endovaginal, ele não faz diagnóstico de incompetência cervical. Isso é importante dizer. Eu posso ficar medindo o colo todos os dias de uma paciente primigesta, ou seja, que ela não tem história obstétrica, e ela pode, se ela tiver o colo incompetente, ela pode chegar a 22 semanas, eu ter medido ontem o colo dela e ela está com 10 centímetros, 8 centímetros no dia seguinte. Então, eu acho que aqui eu consegui um pouco deixar claro essas diferenças para a gente saber o que a gente pode atuar. E também, outra coisa importante, fazer cerclagem em todo mundo não é solução. O que a gente vê por aí. E você está falando da história, né? Você mesmo falou. A paciente, ela não é um colo incompetente, não precisa de contração para fazer ele dilatar. Dilata pelo peso do feto, né? Então, às vezes, você tem uma paciente que teve um parto prematuro anterior, que ela tem uma história, ela fala, eu tive contrações, ela vai te contando. Isso não é incompetência. Sim, não é. Incompetência, a paciente chega lá, de repente, está perdendo, está nascendo. E geralmente ele é em 20, 24 semanas, Exato. Que é quando o bebê está com 500 gramas, Exato. Mais ou menos, que aí pesa ali e abre o colo. Então, assim, é importante diferenciar, porque progesterona também virou água, né? Assim, pensou... É aquilo que eu sempre digo. Enfim, eu estou menos polêmico ultimamente. No episódio anterior eu falei pouco. Nesse eu estou falando um pouco mais. Mas é o seguinte, a paciente vai no plantão e você não consegue identificar nada. Ela está tendo uma cólica e o exame dela está todo normal. Mas, em vez do médico conversar com ela e orientar o que está acontecendo, é melhor prescrever a progesterona, porque a paciente sai feliz. Aí ela sai usando uma medicação que não tem indicação. Mas não faz mal para o bebê. Realmente não faz mal para o bebê. Mas se a gente for prescrever só aquilo que não faz mal, a gente pode passar um monte de medicação. Tem então. Efeito colateral. Tem constipação, tem sangramento de colo, Exato. Enfim, tem um monte de coisa. Mas, enfim, então, assim, não é panaceia. Exato. Tem que ter critério. O critério é este. Dentro do critério, ela tem um efeito já com evidência científica. Não tem como você ter uma paciente com... Nós estamos com uma paciente com 1,4, Sim. que era 2 na época do morfológico, 1,9, e ela está com 27 semanas e está usando a progesterona. E é uma paciente bacana, que ela é muito estudiosa, e ela deu a conduta antes da gente. Antes do Guilhermino, que eu fiz ultrassom, ela chegou assim, olha, eu tenho doutorado não sei no que, eu sou muito no seu certinha, não sei o quê. Eu já estudei, Thiago, tem isso, mas o que tem evidência científica é isso. Exatamente. Falei, nossa, como é bom cuidar de paciente assim, gente. Né? Você não precisa ficar brigando com ela. Não precisa brigar. E ela tá lá de boa, tá brava por causa que tá no repouso relativo, mas ela tá de boa. Eu tive uma paciente com colo 1,8, uma primigesta com colo 1,8, entrei com progesterona, nasceu com 35 porque eu induzi porque a bolsa rompeu. Justamente. Então, assim, a gente teve... Quantas pacientes a gente teve com colo curto que chegaram no termo? Mas você não prescrever a progesterona num colo de 2 centímetros, com 22, aí você tá correndo o risco de estar fazendo um erro. Uma falha. Né? Então, agora, também sair prescrevendo para todo mundo não faz sentido. Né? Só voltando à história lá da secreção vaginal, porque senão os pacientes vão ficar todos desesperados, todo mundo querendo exame ginecológico. A secreção vaginal, ela aumenta mesmo na gravidez, né? Às vezes ela está mais aquosa, às vezes ela está mais gelatinosa, às vezes ela vai estar mais pastosa, mas não coça, não arde e não tem odor fétido. Se tiver um desses 3 sintomas, provavelmente tem uma infecção que deve ser tratada. A mais comum é candidíase, que não tem correlação com a prematuridade. Então, isso é importante a gente falar, porque a candidíase não tem correlação. Mas existe a vaginose, existe a tricomoníase, existe outras que têm correlação. Que a gente precisa examinar. É um mínimo, né? É um mínimo, né, cara? Assim, passar um espéculo. E o que não, que e na muda? verdade você não precisa nem expor tanto o colo, não precisa nem incomodar tanto a paciente, né? É fazer um exame especular ali mínimo para você ver como é que está o aspecto da secreção, e você fazer o tratamento tem que ser feito. Exato. Não tem problema nenhum. E agora, ultrassom ajuda, tem que ser feito no endovaginal ali, é recomendado, tem que ser feito, não é a frase correta. É recomendado fazer, porque tem profissionais que não solicitam. Eu faço muito ultrassom morfológico que não tem solicitação do endovaginal associado. Mas, assim, se fosse para não realizar, seria nessas pacientes que já têm história boa obstétrica prévia. Inferior.
né? Ela teve 2 filhos, igual você teve seu filho a termo, igual a Lud teve 2 filhos, a gente teve 2 bebês a termo, aí você está na 3ª gestação. Aí você fala, realmente aqui a probabilidade é menor. Eu iria tomar progesterona, porque o meu nasceu entre 36 e 37. Ah, foi? Eu achei que tivesse dado tempo. Mas é isso. O que mais que a gente... Tomar não, né? Fazer eu acho que um ponto importante da gente conversar, assim, que é da assistência dessas gestantes, né? Da assistência que eu digo da gestante que teve o seu bebê prematuro. Na verdade, da mãe com o bebê prematuro. Eu acho que, infelizmente, o sistema de saúde... E eu falo isso, inclusive, na rede privada. Ele não é um sistema preparado para poder abraçar essas mulheres com bebês prematuros, assim. Esse puerpério, o puerpério em si ele já é pesado. Eu acredito que a gente vai fazer um episódio de puerpério, né? Eu faço questão, inclusive, porque para mim é um ponto de extrema importância. Eu lembro muito do Guilhermino, de um vídeo que ele me mostrou no meu primeiro puerpério, que chama de despacho. Eu cheguei no consultório, assim, toda sozinha, né? Porque consulta de pós-parto, normalmente a mulher vai sozinha, né? Os olhos são todos voltados para o bebê e a mulher fica sozinha. E aí cheguei sozinha e aí chorando as pitangas com ele do puerpério e ele vai assistir um vídeo que se chama Despacha. Gente, vale a pena. Vale a pena. Porta dos Fundos. Vale a pena porque assim, é cômico e desesperador ao mesmo tempo. Enfim, acredito que a gente vai ter um episódio sobre o puerpério, né? Acho que é um ponto de extrema importância aí na assistência das mulheres. E ainda mais das mulheres com os bebês prematuros, porque a gente vê assim, a gente que acompanha, todo mundo já teve um bebê prematuro extremo, assim, eu tive um que me marcou demais, que é uma criança linda, né, graças à evolução aí da medicina pediátrica, da assistência, né, e de toda a assistência que ela teve também, obstétrica, mas a gente que acompanha essas mulheres que vê essa luta, essa rotina de CTI diário, de meses de CTI, e aquela mulher ali naquela luta para amamentar, e um bebê que piora, que melhora, que piora, que melhora. Eu acho que assim, essa assistência dessa mulher, dessa mãe com bebê prematuro, ela é muito falha em muitos aspectos, até nossa. Sim. Porque a gente cuida muito dessas mulheres enquanto a gente está sendo, entre aspas, necessário, né? O bebê nasceu, normalmente a gente sai de cena para dar espaço para a pediatria. Mas essa mulher, quem cuida dela? Ninguém. Ninguém cuida dela. Muitas vezes ela tem que ir para o CTI, né? O CTI vai liberar o quê? Vai liberar a mãe, o pai, né? Normalmente não libera mais ninguém, né? Um ou outro que libera os avós. Isso, mas é raro, né? E aquela mulher fica o dia inteiro ali naquele CTI, ela vai para casa dormir às vezes, e ela fica numa situação assim tão desgastante. Pensem que é uma mulher que acabou de parir um filho ou acabou de passar por uma cirurgia que é cesariana. Então, assim, isso é uma coisa que me incomoda. Isso é algo que eu acho que nós, obstetras, assim, podíamos criar um movimento de assistência para essas mulheres nesse período da vida, né? Cuidar da mãe do bebê prematuro que está ali no hospital. É claro que os hospitais melhoraram, hoje... Elas acabam fazendo amizades, né? Sim. Uma faz amizade com a outra e elas vão trocando experiência. Tem um grupo de mães mães de prematuros. prematuros. É conseguir trazer. É difícil. Eu tenho experiência com os malformados, né? Bebês malformação. E aí eu tenho até uma recente... Assim, eu fico mandando mensagem, eu sou enjoado. Né? Realmente eu sou enjoado. Acho que eu até fico mandando mensagem, você tem que voltar, você tem que olhar. E assim, elas estão tão... Voltas no neném? Voltas que elas nem te responde. Sim, nem responde. Sim, mas assim, talvez uma função mais ativa nossa, não sei, né? Assim, eu uma vez participei de um nascimento, não era paciente minha, participei de um nascimento de um bebê prematuro como auxiliar, né? E eu não sei se as pessoas sabem, mas além de obstetra, eu sou crocheteira, né? Eu trabalho eu faço trabalho manual, né? Com artesanato. E existe um projeto dinamarquês, que é um projeto de tecer um polvo para ajudar os bebês prematuros em recuperação. Por quê? Porque os tentáculos do polvo tem toda uma lógica, tem um parâmetro, não é qualquer polvo, tem que ter um número X de pontos, é um tecido específico, é uma fibra de enchimento que tem que ir para autoclave, para ser esterilizada, enfim, é todo um processo, um projeto real, assim, dinamarquês. E aqueles tentáculos do polvo, eles simulam um cordão umbilical. Então, você colocar aquilo ali dentro do bercinho do bebê, ele em contato com aqueles tentáculos pode simular para ele o ambiente intraútero. É um projeto super bonito, assim, de uma riqueza emocional muito grande. E muitos CTIs ainda não permitem a entrada dos polvos. Eu sei que tem que ter um critério, né, óbvio, mas muitos CTIs impedem essa entrada do polvo. E nessa mulher que eu acompanhei a assistência,
Eu consegui, foi na pandemia, né? Que já era um momento extremamente isolado, né? A maternidade do prematuro já é uma maternidade muito isolada, né? O acompanhamento dela do bebê lá no CTI já é de extremo isolamento. No meio da pandemia, pior ainda. Mas eu consegui tecer o polvo para ela e eu fui no CTI levar e ela ficou super agradecida. Depois ela se tornou minha paciente, assim, e ela conta como que esse movimento, eu acho que o polvo nem pôde ficar no bercinho, mas como que esse movimento trouxe para ela um acolhimento, um abraço, assim, e que ela guardava o polvo até hoje com aquele carinho, com aquele abraço, aquele quentinho no coração de uma mulher que precisava de uma assistência naquele momento. Então, assim, eu acho que o puerpério já é um ponto muito especial, que a gente precisava criar uma assistência. A gente não tem assistência pré-natal, tinha que ter assistência puerperal mais completa. Da mulher com bebê prematuro internado em CTI, longas internações, eu acho que a gente podia criar uma forma de abraçar essas mulheres. Porque é um momento muito doloroso da vida, de muitas incertezas, né? E sempre muito sozinhas. O puerpério é muito sozinho, tem muitas alterações hormonais. Quando você observa a maioria das maternidades, exceto alguns parceiros que estão ali para o que deve é, a maternidade é uma trilha muito solitária, né? É só você e seu filho, seus filhos, e você que é a cuidadora primária e quem resolve todos os BOs. E chega uma hora que você está cansada e você precisa de suporte. Então, é aquela questão de se lembrar que quem é forte não quer dizer que ele não tem momentos tristes. Então, você tem que ter alguém ali para poder... Vem cá. Eu vou te abraçar aqui agora, vamos conversar, o que você tem para reclamar, o que eu posso fazer para te ajudar. Isso é muito importante na gravidez inteira e no puerpério principalmente, porque aí ainda entra naquele critério da depressão pós-parto de uma paciente que ficou fatigada, exaurida por alteração hormonal, mais condições sociais e que acaba ficando depressiva e que tem dificuldade de vínculo depois com esse bebê e fica se sentindo a pior mulher do mundo, mas sem identificar o fator depressivo aí presente. Vamos voltar para a prematuridade, né? Então, você, mulher, que tem interesse no assunto pré-concepcional, parto, pré-natal, nascimento, nós somos o Obstetrícia em Foco, nós estamos nas redes sociais, no YouTube, Spotify, Instagram. E hoje a gente está conversando sobre prematuridade, é um assunto extenso, é um assunto de muito interesse. E qualquer dúvida que vocês tiverem, não dá para a gente falar tudo, mas se vocês tiverem dúvida, podem nos chamar, e inclusive no privado, né? Inclusive nas nossas redes sociais no privado. Sim. E uma coisa interessante também em volta da prematuridade é trabalho de parto prematuro não é necessário uma cesariana. Sim. Isso é muito importante a gente conversar. Falta dizer. Nós aqui não tem nenhum radical. Mas a gente não está dizendo que não deva ser realizado cesariana quando tem indicação. Mas trabalho de parto prematuro por si só não é uma indicação de cesariana, né? E nem de episiotomia grande, né? Para abrir espaço. Que a gente tinha, né? Pequeno bebê. Quanto menor o bebê, maior é epísio, né? Enfim, a gente viveu essa realidade. Nunca esqueço dessa frase. Já me falaram inúmeras vezes. Quanto menor o infante, maior é epísio. Então, assim, o trabalho de parto prematuro, que ali o paciente internou, ela teve um sintoma, tá com contração, chegou na maternidade, tá ali com 5, 6 centímetros, a bolsa íntegra ou rota, foi feita uma avaliação e foi identificado que não tem como fazer uma inibição do trabalho de parto, ela está evoluindo um trabalho de parto prematuro ativo, o bebê está cefálico na posição certa, não tem por que sair correndo para cesariana, porque isso vai aumentar risco materno sem ter aumento de benefício do bebê fetal, pelo contrário. Então, essa mulher ela pode ter o parto vaginal sem o menor problema. Acho que isso é importante, porque a gente vê muita indicação de cesariana. Outra coisa sobre a interrupção. O Guilhermino já falou um pouco disso no começo, mas eu gosto é bom a gente frisar. Se a mulher deseja, e a gente aqui vai começar a falar o seguinte, cesariana é aquela que a mulher deseja, desde que ela esteja informada, os seus riscos. Essa cesariana não deve ser feita antes de 39 semanas, se não tiver indicação. Porque 37, 38 não é prematuro mais, mas é 9 meses precoce. E ela não entrou em trabalho de parto, ela não rompeu bolsa e você
vai aumentar o risco de desconforto respiratório desse bebê. É uma prematuridade heterogênica, de certa forma. Sim, né? Justamente. É uma prematuridade. Você está antecipando algo que não aconteceu. Sem indicação. Isso. Sem indicação. Então, mas naquelas mulheres que desejam, a gente tem que deixar isso claro, porque é uma indicação. Sim. Né? Então, a indicação de cesariana, sem que tenha uma indicação médica formal, o desejo materno, ela é uma indicação, mas essa cesariana ela deve ser feita, salvo se tiver algum outro problema, após a 39ª semana. Eu ainda sou meio enjoado, eu já falei com os pacientes o seguinte, que a cesárea eletiva, depois de tudo, eu faço com 40. Entendeu? Para fugir um pouco dessas 39 semanas. Antes disso, só se tiver acontecer alguma coisa. Você entrou em trabalho de parto, a bolsa rompeu, é outra história. Vale a pena dizer isso porque, assim, todos nós aqui trabalhamos no serviço público e acaba que no serviço público a gente tem, às vezes, dificuldade de datar a gestação de maneira adequada, porque às vezes a data da última menstruação não é fidedigna e o primeiro ultrassom foi com 25 semanas, então você não sabe. Aí você faz uma cesárea com 39 semanas, que a paciente chegou ali, nasce menino de 37 e vai para o CTI com desconforto respiratório. Às vezes pode fazer uma sepse, ter que ir para uma intubação e pode vir até morrer, porque... Né? Nossa, então assim, a gente precisa ter... Eu acho que essa informação é importante ser frisada. No mundo ideal, independente da sua escolha pela cesariana, o melhor que você pode fazer pelo seu bebê é aguardar entrar em trabalho de parto. É que nem eu sempre falo com as minhas pacientes. Espera entrar em trabalho de parto. A hora que entrar, a hora que for, eu vou lá e faço a cesariana. Não importa que você quer a cesariana, nós vamos fazer a cesariana. Mas quando você entra em trabalho de parto, o seu bebê está me falando e está te falando. Eu estou pronto para poder nascer. Então, a chance da gente ter que esse menino que vá para o berçário é muito menor. E aí, eu sempre brinco com elas, quando elas começam a insistir muito, falo, então tá bom, nós vamos fazer com 39 semanas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se o seu neném tiver um desconforto respiratório, descer para o CTI, tá tudo bem para você? Ela, não. Não, porque eu estou te falando que pode acontecer e você está querendo fazer. Você está preparada quando acontecer? Porque não é garantia. Mas se acontecer, tá tudo bem para você? A grande maioria das pacientes espera o trabalho de parto. E é que eu falo, não precisa ser um trabalho de parto, o paciente está urrando, não. Entrou com contrações regulares de 5 em 5 minutos durante 1 hora, 1h30, vamos para a maternidade, chega lá com 2 centímetros, faz a cesariana, não tem um problema. A questão é, o seu bebê avisou que ele está pronto para poder sair. Só uma coisinha que a gente não falou muito sobre a bacteriúria assintomática. A gente tem que lembrar da bacteriúria assintomática, que é uma entidade importante em relação à prematuridade, porque a bacteriúria assintomática aumenta os episódios de infecção urinária, inclusive infecção urinária do trato alto e do trabalho de parto prematuro, da rotura prematura de membranas e das doenças que vêm a decorrente disso, tanto da prematuridade, pneumonia congênita, alteração de crescimento, ou seja, a gente sempre deve pesquisar infecções urinárias com queixas urinárias na gestação e sempre deve tratar a infecção urinária. E detalhe, tratar a infecção urinária na gravidez é tratar adequadamente, de 7 a 10 dias, evitar tratamento monodose, porque não existe uma literatura robusta para tratamento com monodose na gestante. Pode ser feito? Pode, mas não é respaldado por literatura robusta. Então, como é um fator importante para prematuridade, então deve ser pesquisado, e é um exame barato e rápido para você poder fazer. E às vezes, mas a urocultura vai demorar. Não pede urocultura, pede 1 gram. Se veio o BGN, você trata. Sem problema nenhum. A paciente tem sintoma, tem BGN, trata, não precisa esperar a urocultura. Pede urocultura de controle de cura. Você tem que fazer o controle de cura. Exatamente, controle de cura. E só, assim, a bacteriúria assintomática... você tem uma cultura de urina com mais de 100 mil colônias e o paciente não sente nada. Exatamente. Por isso que o Thiago falou, que a gente faz o exame de urina, mesmo a paciente sem sintomas, em cada trimestre. Sim. Né? E naquela paciente com sintomas, você não precisa da urocultura para tratar. Sim. Se ela está assintomática, você fez um exame que chama grande gota, o resultado sai no mesmo dia, se ele indicar a infecção, você já deve tratar. Sim. E depois faz a urocultura de controle para ver se curou ou não. E geralmente é importante também falar sobre a questão de como é a conduta ali frente a um trabalho de parto prematuro, né? Até para as gestantes entender, porque acaba que elas ficam assustadas. Primeiro porque chega em trabalho de parto, ela sabe que é prematuro, ela já está morrendo de medo porque vai nascer um menino antes da hora.
né? E aí ali a gente tem um monte de exame para fazer. Então elas têm que entender o processo. Acaba que elas são mais invadidas do ponto de vista de propedêutica e de tratamento. Exato. Então isso é importante a gente dizer até para o perfil das nossas pacientes, que são pacientes, principalmente vocês três, que são pacientes que querem menos intervenção, que querem mais... fisiologia. Né, o trabalho de parto fisiológico, né, voltado ali, igual a própria Gisele falou no episódio anterior, numa penumbra, com menos... Isso é lógico que é o que todos nós queremos, mas quando chega uma paciente em trabalho de parto prematuro ali com 30 semanas efetivo, essa paciente tem que fazer exame de sangue, essa paciente vai precisar usar antibiótico, essa paciente muitas vezes vai ter que usar um sulfato de magnésio, que é uma medicação que a gente usa para proteção do sistema nervoso central do bebê. Então, vai precisar que entre técnica de enfermagem em maior volume. Na hora do nascimento vai ter 1 ou 2 pediatras. Mas às vezes que equipe neonatologia com fisioterapeuta. Então, assim, eu acho essa informação extremamente importante, porque já teve uma paciente da Lud que eu fui olhar depois e eu não esqueço disso, fui avaliar ela no pós-parto e ela estava assim, assustadíssima, que ela tinha tido um parto prematuro. E ela estava assim, muito assustada da maneira... Como foi conduzido? Como aconteceu, aquele monte de gente. E eu lembro que eu sentei do lado dela, ela nem me conhecia. Eu estava com uma paciente em trabalho de parto, a Ludmila tinha ficado a noite inteira com essa paciente, chegou em casa, aí eu internei a minha paciente, depois a Ludmila falou, Tiago, vai lá dar uma olhadinha nela, fui lá olhar a paciente, e aí eu lembro que ela teve essa demanda, nossa, olha aqui, eu tô toda roxa, meu acesso, não sei o quê, eu sentei do lado dela, e aí eu fui explicar para ela o porquê que tudo aquilo acontece. Então é importante, eu acho que aqui a gente está querendo informar, frente a um trabalho de parto prematuro extremo, infelizmente ou felizmente, né, porque vai ter essa questão de maior invasão, vai ter que ter acesso venoso periférico, vai ter que usar antibiótico, vai ter que usar um monte de coisa. É mais um dado importante para o alinhamento de expectativas. Justamente. Né? Quando a gente pensa num parto fisiológico, quando a gente pensa num parto com menos intervenção, a gente está pensando num parto a termo. Se esse parto sai de alguma questão, seja da idade gestacional, seja porque aconteceu algo inesperado, a obstetrícia é uma especialidade extremamente dinâmica. Num momento que está tudo muito bem, no outro momento, dali a 2 minutos, está tudo muito ruim. Então, assim, a gente está sempre ali mudando muito. Então, aí, mais um motivo para a gente alinhar a expectativa. Só que o trabalho de parto prematuro, né, não necessariamente ele te dá esse tempo para o alinhamento expectativa. Justamente, é por isso que é bom a gente falar aqui. Porque foi o que aconteceu nesse caso. Né? A situação foi tão rápida e tão dinâmica, abrupta, que não houve tempo para um alinhamento de expectativa. Né? Não houve tempo de mudar. Na verdade, não houve tempo para nada. Né? Se houve tempo para a gente fazer o que a gente estava conta de fazer naquele momento para ter um sucesso de bem-estar fetal. Assim. E nesses momentos a gente realmente vai priorizar o lado fetal, que é o lado da emergência, e depois a gente cuida desse aspecto da mãe de pensamento, como de fato depois foi cuidado, foi abraçado, acolhido, e conseguimos trazer um entendimento para aquela mulher na vivência daquela situação. É importante a gente dizer que a gente entende, como nós 4 como profissionais, nós que atuamos com obstetrícia, que acreditamos no cuidado da gestante de uma forma menos invasiva possível, que quando se tem a necessidade, a gente não está fazendo porque a gente quer, a gente está fazendo porque é necessário. Isso é importante a paciente ter essa informação. Porque realmente lá na hora, dependendo da situação, a gente já viveu situação assim, a gente não consegue conversar. Mas eu acho que esse ponto é um ponto ainda mais importante que fortalece a relação médico-paciente, que fortalece a relação paciente-equipe. Quando essa relação é uma relação forte, normalmente a mulher entende quando a gente precisa mudar de caminho, né? Assim, todos nós já vivemos uma situação dessas, né? Em que você estava ali num determinado caminho de assistência e precisou mudar de forma abrupta. Se você tem uma relação forte com aquela mulher, as coisas normalmente são mais bem entendidas. Assim, a gente consegue explicar isso. Ela entende. Ela, na verdade, nem intervém naquele momento. Ela confia, né? Entende que foi necessário aquele procedimento, confia, se entrega, a gente resolve e aí depois a gente conversa. Isso, infelizmente, é diferente no esquema do plantão. É por isso que eu estou falando pela questão do vínculo, né? Justamente. Porque uma coisa é quando você vem ali, já conhece o seu obstetra, já conhece a sua equipe de assistência, já estabeleceu um vínculo, já confia, você já sabe que se houver a necessidade de uma intervenção, né? Essa intervenção foi bem realizada, ela foi bem indicada. No plantão, isso é ruim tanto para a mulher quanto para o médico.
quanto para a equipe, né? Porque você não sabe o que você espera daquela mulher, porque você não a conhece. Então, você não conhece as expectativas dela. Ao mesmo tempo, a mulher não conhece aquele plantão, o perfil de atendimento, o que o plantão acredita, qualquer filosofia de trabalho. Então, nessa hora é que dá o desgaste, né? Por um desalinhamento de expectativa na questão do vínculo. E a mulher já está vivendo um luto, né? Enorme. Um luto, Do né? nascimento a termo. Do nascimento Isso, a luto de termo. tudo, né? Medo do que pode vir a acontecer com o filho dela. Luto de não ter... decepção da gestação não ter acontecido da maneira como ela esperava. De não ter vivido, dele, né? Na verdade, não viveu a gravidez. Outra coisa importante, rapidinho, a gente já está falando muito, mas uma coisa interessante é o seguinte. É muito importante para as pacientes, aí eu voltar a falar um pouco do meu dia a dia de ultrassonografista, aqueles bebês que estão com restrição de crescimento, por N motivos. E aí as pacientes ficam fazendo ultrassom com mais frequência e com indicação, todos vocês aqui já viveram a situação, e as pacientes ficam muito preocupadas. Meu bebê não está ganhando peso, meu bebê não está ganhando peso, meu bebê não está ganhando peso. E eu sempre falo para ela, seu bebê está bem, não está ganhando peso por este problema. Mas a cada dia que ele passa dentro do seu útero, ele tem um aumento de taxa de sobrevida intacta de 1%. Então isso em 7 dias são 7%, são 14 dias são 14%, isso é muita coisa. Então é importante porque as pacientes elas focam muito no peso. Não, estava semana passada com 1,1 kg e está essa semana com 1,150 kg, mas nós ganhamos 7 dias. Exato. É um tá pulmão com 1,105 diferente, kg em 7 dias. Isso faz uma diferença, porque elas ficam... A paciente, a mulher, ela entende, porque ela já está ali comigo. Agora, quando vem a família, é que às vezes é mais difícil. Eu sento, eu converso, eu explico, mas tem gente que sai com aquela... Tipo assim, não esse me maluco convenceu. não tá me convencendo. Esse menino tava com 1,1 kg semana passada, tá com 1,150 kg, esse menino não tá indo bem. Algo tá acontecendo de ruim. Mas aí a gente tem... Isso vale a pena a gente explicar. Porque dependendo da patologia que tá instalada, né? Seja ela qual for, uma insuficiência placentária, enfim, por infinitas causas, você tem como a gente acompanhar esse bebê para tentar tirá-lo o máximo da prematuridade extrema. E isso, aí o ultrassom é bom. Né? Aí eu estou falando bem do ultrassom. Em alguns momentos o ultrassom é essencial. Em muitos ele atrapalha quando faz demais, mas em muitos momentos a gente consegue hoje com ultrassom, que antigamente a gente não conseguia. E às vezes o bebê vinha falecer dentro do útero e tudo mais. A gente consegue levar... Eu fico muito feliz quando eu tiro os meninos da prematuridade. Estou muito feliz. E eu viro para as pessoas e falo, meu bebê nasceu com 35 semanas. Vai nascer com mais de 37 dessa vez. Você vai ver. Eu falo com elas, vai nascer, nós vamos conseguir levar... mas ele... Eu acompanhei uma médica recentemente, uma paciente médica de uma médica amiga minha. Aí ela falou assim, não, mas o meu é pediatra. Meu nasceu porque alterou a artéria cerebral. Não vai alterar dessa vez, porque está indo tudo dentro do peso e ela chegou a 39 semanas. E aí eu fico muito feliz porque eu mudei... Exato. Eu não, né? A ciência e a avaliação, a gente conseguiu mudar pelo que tem de evolução, de tecnologia, para a gente poder tirar um bebê, evitar que nasça um de 35 para nascer um de 39. Isso para o futuro faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, eu acho que isso... E a restrição de crescimento, muita gente acha que um bebê que tem restrição de crescimento, ele vai sempre nascer de cesariana, que ele não tolera um trabalho de parto. Isso não é verdade quando é categoria 1 ou quando ele é só pequeno para a idade gestacional. Para ele, a melhor forma de nascer é parto normal, né? Sim. Eu vejo muito assim, nós não vamos induzir porque é um CIUR categoria 1, ele não tem reserva. Um parto induzido é um parto mais trabalhoso, é um parto que demanda mais do feto e acaba tirando esse bebê por cesariana e ele tendo, às vezes, um desconforto respiratório, né? Ele tem condição de ser submetido à indução com cuidado. Sim. É uma paciente que precisa de médico. Exato. Uma paciente que vai ser vigiada. Vai ter ela precisa de médico. Cardiotocografia com mais frequência. Sim. E você consegue garantir um parto vaginal com segurança fetal. Eu e o Thiago tivemos uma paciente que é o nosso ícone. Abaixo do percentil 1 e abdômen abaixo de 0,5. Essa paciente chegou, com o Doppler começando a alterar e falou, não, eu quero um parto normal. A gente foi para a maternidade, induziu... A termo. Ela entrou em trabalho de parto e pariu um parto natural de um menino que nasceu com 1 quilo, com 38, 39 semanas, com 1,7 kg e alguma coisa. Ou seja, um menino mínimo que desenvolveu-se depois, mas ela teve um parto normal. Manda foto pra gente. E manda foto pra gente até hoje. Ou seja,
a presença da restrição de crescimento não é igual à cesariana. Ele é uma indução bem conduzida e um bebê bem vigiado. Caso esse bebê dê sinais de que ele não dá conta, a gente vai mudar a via. Mas não dar nem a possibilidade não é adequado. Justamente. É isso, né? É isso, né, gente? Então, acho que falamos bastante sobre Isso. maturidade. Então, pessoal, esse foi o nosso 4º episódio do Obstetrícia em Foco. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para nos contactar nas nossas redes sociais. E fiquem de olho, porque já já vem o 5º episódio. Esperamos vocês. Tchau, tchau.